basically with like an injured elbow, was doing therapy the whole entire week leading up to it. Enough to go in there, but I definitely felt that my cardio was affected by basically 2 weeks of training. But I up his hand from the Joe Weller fight after hitting Joe on the top of the head, which resulted in a huge lump on his knuckle. He joked about the injury and played it all up for the camera, but E se o maior confronto de pesos pesados de 2025, Jake Paul versus Anthony Joshua, anunciado como Dia do Juízo Final, nunca acontecesse no ringue? Numa reviravolta chocante, o boxeador estrela da internet acaba de confirmar que está a desistir após uma brutal lesão em treino, cancelando uma luta que estava destinada a redefinir o desporto. O final de 2025 já tinha visto o mundo do boxe mudar, de gigantes da mídia digital a gigantes de streaming como a Netflix a apostar em combate ao vivo. E o colapso de uma exibição Paul versus Davis deixou um vazio que Anthony Joshua preencheu. Agora, com a luta de 19 de dezembro no Kaseya Center em Miami em risco, as apostas nunca foram tão altas. Fique atento enquanto analisamos a lesão, as consequências e o que isso significa para o futuro do boxe peso pesado. O final de 2025 tinha transformado o boxe num espetáculo de hype nas redes sociais, acordos de streaming e reviravoltas inesperadas da sorte. Não era mais um desporto dominado simplesmente pela destreza atlética. Era um mercado onde um único momento viral podia ofuscar uma luta por título e uma transmissão mainstream podia mudar a linha vital financeira de um evento inteiro. No meio desta mistura volátil, os olhos do mundo estavam numa única data, 19 de dezembro de 2025, no Kaseya Center em Miami, onde uma luta de pesos pesados, anunciada como Dia do Juízo Final, prometia ser o culminar de uma temporada de agitação. O que havia começado como uma curiosidade, o confronto de uma celebridade da internet de 200 libras e um campeão peso leve de 135 libras, já havia se transformado numa narrativa maior. O card original, uma exibição de 14 de novembro entre Jake Paul e Gervonta Tank Davis, foi projetado para mostrar a massa pura de Paul contra a velocidade e habilidade de Davis. O slogan de marketing da promoção brincava com o clássico mito de Davi e Golias, colocando um gigante físico contra um mago técnico. O evento era um marco para a Netflix, a gigante de streaming que investia pesadamente em desportos de combate ao vivo, e prometia ser um espetáculo em clean room, livre das dores de cabeça de sanções que geralmente acompanham tais disparidades extremas de peso. Mas na noite anterior ao show agendado, o sistema legal de Miami-Dade desferiu um golpe. Um processo civil, movido pela ex-parceira de Davis, Courtney Russell, detalhava uma série de alegações violentas que variavam de agressão e cárcere privado a sequestro e infligir intencionalmente sofrimento emocional. O processo alegava que Davis havia ameaçado a vida de Russell, a atacado em uma garagem e até a estrangulado. Uma ordem de restrição se seguiu e a polícia iniciou uma investigação sobre os supostos incidentes. Para uma plataforma como a Netflix, cuja marca está na interseção de entretenimento e responsabilidade corporativa, o risco de se associar a um lutador sob investigação criminal era insustentável. Em 4 de novembro, a promoção Most Valuable Promotions, MVP, anunciou o cancelamento da luta Paul Davis, uma decisão tomada em questão de dias e comunicada com um ar de finalidade que deixou a data do Kaseya Center e os lutadores do card preliminar, como a campeã Alicia Baumgardner e as lendas Anderson Silva e Tyron Woodley, sem um pagamento. As consequências imediatas foram claras. A MVP tinha que salvar uma data, honrar os compromissos com os atletas do card preliminar e manter vivo o interesse do público global da Netflix. A solução foi rápida. O local permaneceu em Miami. A data foi adiada para 19 de dezembro e o evento principal foi elevado a um nível que pudesse justificar o atraso e atrair a audiência desejada pela Netflix. O passo mais lógico foi trazer um peso pesado de pedigree inegável, Anthony Joshua, o bicampeão unificado, cuja carreira havia sido abalada por uma derrota para Daniel Dubois no estádio de Wembley no ano anterior. Dubois superou Joshua com uma taxa de conexão de 40%, contra 27% de Joshua, desferindo 79 golpes contra 32 de Joshua e derrubando-o várias vezes. Essa derrota deixou Joshua procurando um caminho de volta à relevância e a um pagamento lucrativo.
As negociações entre a MVP, a Matchroom Boxing e a equipe de Joshua foram complexas. Joshua, que procurava monetizar a sua marca após uma série de lutas de alto perfil, viu o combate contra Paul como uma oportunidade para gerar burburinho, apesar do risco de lutar contra um pugilista com um estilo mais focado no entretenimento. Ele concordou com um combate de última hora, uma decisão que refletia tanto o incentivo financeiro quanto o desejo de recuperar os holofotes. Assim, o palco estava montado. Jake Paul, um peso cruzador de 200 libras, enfrentaria Anthony Joshua, um experiente campeão de pesos pesados com um legado a restaurar. O evento, apelidado de Dia do Juízo Final, prometia ser uma colisão de massa e mestria, de influência nas redes sociais e de legado profissional. Nas semanas que antecederam 19 de dezembro, os campos de treino de ambos os lutadores intensificaram-se. O regime de treino de Paul foi particularmente rigoroso, apresentando uma mistura de levantamento de pesos, treino intervalado de alta intensidade e sessões de sparring concebidas para aprimorar os seus golpes e resistência. O foco estava no condicionamento, pois a diferença de peso entre Paul e Joshua significava que a resistência desempenharia um papel decisivo. Para Joshua, o treino estava mais focado no trabalho defensivo e nos contra-ataques, capitalizando a sua experiência contra adversários de alto nível. No entanto, numa manhã que se tornaria um ponto de viragem para o evento, uma lesão brutal atingiu Paul durante o seu treino. Enquanto realizava um exercício de alta velocidade no ginásio, Paul sofreu uma grave lesão no pulso, uma fratura do rádio acompanhada de danos nos ligamentos, forçando-o a uma avaliação médica imediata. A lesão não foi um golpe menor, ameaçava afastá-lo por meses, perturbando não apenas a luta, mas também os seus planos futuros em múltiplas plataformas. A equipe médica, em consulta com o treinador pessoal e os médicos de Paul, concluiu que qualquer participação numa luta de pesos pesados seria perigosa e potencialmente prejudicial à sua carreira. A decisão de desistir não foi tomada de ânimo leve. A equipe de Paul avaliou os riscos de agravar a lesão contra os benefícios de lutar contra um adversário de alto perfil. Numa declaração publicada em todos os seus canais de redes sociais, Paul abordou a situação com uma mistura de franqueza e humildade. Pediu desculpas aos fãs, aos promotores e, especialmente, a Joshua, reconhecendo que a luta não aconteceria. Enfatizou que a sua lesão exigiria cirurgia e um longo período de reabilitação. "Estão nisto há muito tempo e quero fazê-lo bem", escreveu Paul. "Não quero comprometer o meu futuro ou a segurança de ninguém. Lamento, Anthony, pela mudança, mas é a decisão certa." O anúncio repercutiu em toda a comunidade do boxe. Fãs que aguardavam ansiosamente o combate principal expressaram decepção, mas também compreensão. Alguns manifestaram preocupações sobre a mudança abrupta e o potencial impacto na viabilidade financeira do evento. Enquanto isso, a equipe de Joshua divulgou um breve comunicado expressando respeito pela decisão de Paul e observando que procurariam outra oportunidade para lutar contra um adversário de alto nível, embora não tivessem planos imediatos para um substituto. Os efeitos em cadeia estenderam-se para além dos próprios lutadores. A Netflix, a plataforma de streaming que tinha investido na transmissão do evento, teve de recalibrar a sua programação. O Kaseya Center permaneceu um local reservado, e os contratos dos lutadores do card preliminar estavam agora sob escrutínio. A MVP enfrentou uma reavaliação súbita dos seus compromissos logísticos e financeiros. A lista de lutadores do card preliminar, já uma mistura de talentos do boxe e do MMA, precisava de uma nova atração principal para justificar a escala e o custo do evento. No contexto mais amplo do final de 2025, o incidente sublinhou como a nova dependência do desporto nos meios digitais, parcerias de streaming e personalidades multiplataforma podia ser tanto uma bênção como uma vulnerabilidade. Uma única lesão podia descarrilar meses de promoção, e uma única crise legal podia desmantelar um card inteiro. No entanto, também destacou a resiliência da indústria. Promotores e lutadores rapidamente se adaptaram, procurando combates alternativos e reestruturando eventos para manter os fãs envolvidos. Enquanto o mundo observava, o dia do juízo final permaneceu no calendário, mas de uma forma diferente. A narrativa havia mudado de um combate principal entre uma estrela da internet e um campeão para uma história de resiliência,
os perigos do treino de alta intensidade e a natureza imprevisível de um desporto que prospera tanto na habilidade quanto no espetáculo. O anúncio de Jake Paul de que não lutaria contra Anthony Joshua após uma lesão brutal acrescentou um novo capítulo à turbulência da temporada, lembrando a todos que, no boxe, como na vida, a verdadeira medida da força não está apenas nos punos que desferimos, mas também em como respondemos quando o mundo nos atira uma bola curva. A onda que se estendeu pela rede de promotores, patrocinadores e audiências do evento não se acalmou com o anúncio. Por trás das manchetes, uma complexa coreografia de negociações e recalibrações se desenrolava. Enquanto os fãs assistiam às imagens da lesão de Paul, os insiders do ringue sabiam que o próximo capítulo envolvia uma cascata de estipulações contratuais e correntes geopolíticas que vinham silenciosamente se formando desde que o card original da luta foi assinado. Nos meses que se seguiram à sua desistência, a equipe de Anthony Joshua foi forçada a confrontar a realidade imediata de um peso pesado sem título. A derrota para Dubois em 2024 já o havia deixado numa posição precária. Outra derrota para um candidato de topo poderia tê-lo empurrado para a reforma. A decisão de desistir não foi, portanto, meramente uma escolha pessoal de saúde. Foi uma pausa estratégica que poderia preservar o seu valor a longo prazo. No entanto, o motor financeiro do desporto continuou. Uma bolsa de 9 dígitos, que se dizia ser a soma de todos os custos de produção, patrocínios e direitos de streaming, permaneceu bloqueada no contrato que havia sido negociado com a Netflix e a General Entertainment Authority da Arábia Saudita. A promessa desse dinheiro era agora um fantasma iminente que pairava sobre as negociações. A estratégia de evaporação, como era chamada nos corredores dos escritórios de Ed Hearn, era uma abordagem que tratava a luta como uma extração financeira em vez de uma disputa desportiva. Hearn, reconhecendo a magnitude do acordo, fez uma pergunta simples: como podemos dizer não? A resposta era clara: as apostas eram altas o suficiente para que a perda pudesse ser aceita se os ganhos financeiros fossem realizados. Para Joshua, era uma oportunidade de reentrar no olho do público com um evento de grande dinheiro, ao mesmo tempo que apresentava uma narrativa de que sua marca ainda podia comandar lutas de alto nível mesmo depois de um revés. A influência saudita nesta equação adicionou uma camada de alavancagem política. O endosso de Turki al-Sheikh a uma luta Joshua-Paul era um sinal para o establishment global do boxe de que tal luta não ameaçava as perspectivas futuras de Joshua no crescente mercado do Médio Oriente. Ele ainda estava no radar para uma possível superluta em Riad em 2026, e um nocaute contra um influenciador só poderia aumentar seu apelo. Enquanto o lado dos pesos pesados lidava com negociações de alto nível, o card preliminar estava a ser reestruturado com igual fervor. O co-evento principal, uma luta entre a campeã unificada de superpenas Alicia Baumgartner e Leila Baudouin, assumiu um papel simbólico. O combate foi um formato de 12 assaltos de 3 minutos, um desvio da estrutura tradicional de 10 assaltos de 2 minutos para lutas femininas. A defesa de Baumgartner pela paridade nas regras foi amplificada pela plataforma que a Netflix proporcionou, permitindo-lhe mostrar a intensidade de um combate mais longo e desafiar a noção de que o boxe feminino precisava de ser restringido. Nos bastidores, o contrato elaborado para a luta Joshua-Paul refletia as grandes disparidades que definiriam o evento. Paul, uma estrela da internet de 28 anos, estava programado para pesar entre 225 e 230 libras, um recorde na sua carreira e um aumento drástico em relação ao seu limite habitual de peso cruzador de 200 libras. Joshua, por sua vez, enfrentava um limite contratual que o fixava em 245 libras. Esta cláusula, sem precedentes no boxe peso pesado, forçou Joshua a considerar um corte de peso que poderia afetar a sua resistência a golpes e a sua estamina. A lacuna física era tangível. Uma diferença de altura de 5 polegadas, uma disparidade de 6 polegadas no alcance e uma vantagem de aproximadamente 15 libras para Paul numa única luta de 8 assaltos. No entanto, as regras profissionais padrão, 8 assaltos de 3 minutos, luvas de 10 onças, sanção completa, mantinham a integridade do desporto, dando a Joshua uma ligeira vantagem de condicionamento, ao mesmo tempo que permitiam que a vantagem de volume de Paul desempenhasse um papel.
As regras de engajamento foram projetadas para serem um compromisso. Os assaltos de 2 minutos, como a luta anterior de Paul com Tyson havia apresentado, foram substituídos pelos assaltos convencionais de 3 minutos. Essa mudança sutil favoreceu o condicionamento de Joshua, pois ele havia treinado para distâncias mais longas, ao mesmo tempo em que dava a Paul uma estrutura de luta com a qual ele se sentia mais confortável. A distância de 8 assaltos foi uma concessão. Joshua tinha experiência limitada com a distância de 12 assaltos de campeonato, enquanto os 8 assaltos de Paul eram mais gerenciáveis para um lutador com menos experiência em campeonatos. No entanto, ambos os acampamentos estavam cientes de que o condicionamento poderia desequilibrar a balança, e o risco de uma luta pesada para um jovem influenciador adicionou outra dimensão à conversa. Em meio aos realinhamentos estratégicos, a controvérsia sobre a gestão de peso surgiu em uma série de conferências de imprensa transmitidas em várias plataformas de mídia social. O aumento de volume de Paul não era apenas uma narrativa sobre força física, também se tornou um conto de advertência sobre os perigos do ganho rápido de peso. Tensão cardiovascular e potencial lentidão foram as preocupações levantadas por treinadores que viram transições semelhantes em outros atletas. Para Joshua, o risco de um corte de peso significativo foi agravado pelo impacto psicológico de sua recente derrota, uma perda que o deixou mentalmente exausto. O formato de 8 assaltos do contrato forneceu uma pequena margem para ambos os lutadores, mas a tensão subjacente permaneceu. O processo de negociação também destacou o papel dos órgãos sancionadores. O combate foi totalmente sancionado, uma condição necessária para manter a legitimidade da distância de 8 assaltos. A sanção assegurou que a luta seria reconhecida pela Federação Internacional de Boxe e outros órgãos reguladores, preservando a integridade dos títulos em jogo. No entanto, a própria distância de 8 assaltos foi um ponto de discórdia. Enquanto a maioria do público esperava uma luta mais longa, o combate Baumgardner-Boldon no card preliminar inovou para os combates femininos, sugerindo que o evento de 8 assaltos poderia ser um campo de testes para uma potencial mudança nos futuros padrões dos pesos pesados. À medida que os dias se estendiam para uma nova semana, as implicações financeiras do combate cancelado não eram a única coisa que importava. A narrativa que os promotores precisavam criar era uma que não alienasse as suas audiências-chave. Nos Estados Unidos, onde a lesão de Paul foi transmitida pelos principais meios de comunicação, os fãs estavam divididos entre a indignação pelo cancelamento abrupto e a admiração pela transparência de Paul sobre a sua saúde. Enquanto isso, no Médio Oriente, a transmissão do evento na Netflix foi comercializada como uma mostra de boxe de alta qualidade. O apelo diversificado do card preliminar, apresentando a luta de Baumgardner pela igualdade das mulheres, um candidato ao título de peso pesado vago pronto para defender o seu legado, e o potencial regresso de Paul, serviu para manter a narrativa viva. A logística do reagendamento também trouxe novas vozes para a conversa. O cancelamento da luta Davis vs Davis já havia forçado a promoção a considerar manchetes alternativas. A decisão de trazer Davis de volta em uma luta posterior foi uma solução temporária, que não conseguiu preencher a lacuna deixada pela saída do influenciador. Portanto, todo o card foi reposicionado para garantir que cada luta tivesse um peso de importância. A luta de 8 assaltos Joshua Paul, com sua cláusula de peso, e o card preliminar de Baumgardner vs Boldon, tornou-se o eixo central em torno do qual as ambições financeiras e esportivas do evento giravam. No final, a saga que começou com uma lesão brutal no treino tornou-se um estudo de caso sobre como o boxe moderno equilibra o bem-estar dos atletas, a lei contratual e a influência geopolítica. A verdadeira medida da força, mais uma vez, deixou de ser medida apenas pelo poder de um soco, mas pela resiliência para se adaptar quando as apostas mudam e pela vontade de aproveitar a oportunidade mesmo quando o caminho é incerto. O card final, remodelado pela abrupta desistência, tornou-se um mosaico de narrativas que se estenderam muito além do ringue. Com Jake Paul afastando-se do combate com Joshua, os promotores se reorientaram para preservar o impulso da noite, direcionando os holofotes para uma programação que prometia drama em múltiplas dimensões do desporto de combate.
O primeiro grande fio foi a peça central do card preliminar, uma revanche que parecia um flashback dos triunfos anteriores de Paul, um combate entre Anderson Silva e Tyron Woodley. Ambos os homens já haviam testado Paul em competições de alto perfil. Silva havia perdido por decisão para Paul em 2022 e Woodley havia desferido um nocaute brutal. O confronto deles, revivido para este evento, atendeu diretamente ao público principal do Império de Paul nas redes sociais, oferecendo uma atração nostálgica para os fãs que acompanharam a saga viral da ascensão de Paul. A luta também ecoou o estilo bruto e imprevisível que manteve as audiências grudadas nas filmagens dos combates nas plataformas que as hospedam. Complementando a emoção de nível principal, havia promessas como Avius Griffin e Kenan Marley. Estes jovens lutadores incorporavam o compromisso da promoção em desenvolver novos talentos, garantindo que o evento carregava a promessa de futuras estrelas, ao lado da emoção de nomes estabelecidos. A sua inclusão cumpriu o mandato da MVP de nutrir novos talentos, dando à noite uma dimensão prospectiva que apelava aos espectadores ansiosos por descobrir a próxima geração da realeza do boxe. A transmissão do card na Netflix marcou um ponto de viragem para a distribuição de desportos de combate ao vivo. Após a transmissão instável e altamente visualizada de Tyson Paul, que sofreu com buffering e falhas técnicas, a Netflix estava sob pressão para provar que a sua infraestrutura podia lidar com um evento ao vivo de alta concorrência. O Dia do Juízo Final ofereceu à plataforma uma segunda chance para demonstrar fiabilidade, um fator crítico para a ambição da Netflix de garantir os direitos de outras grandes ligas desportivas. O sucesso significaria que a Netflix poderia posicionar-se como um concorrente sério no mercado de desportos ao vivo, e não apenas uma casa de streaming para conteúdo sob demanda. A decisão de colocar uma luta desta magnitude num serviço de subscrição, em vez de um pay-per-view, alterou fundamentalmente a economia do evento. Lutadores como Joshua, que normalmente poderiam cobrar um PPV de $80, ganharam exposição a milhões de espectadores que já pagam uma modesta taxa de subscrição. Este modelo ampliou o público para além dos aficionados do boxe, alinhando-se com a estratégia de reajuste de Joshua de construir uma marca que transcende o nicho e alcança os consumidores mainstream. Ao evitar os guardiões tradicionais da economia do boxe, o evento aproveitou o alcance global da Netflix para amplificar a visibilidade de Joshua, uma vantagem crucial num cenário mediático onde o reconhecimento da marca muitas vezes supera as conquistas no ringue. Estrategicamente, a estrutura da luta permitiu uma análise granular de como ela poderia se desenrolar. A vantagem de Joshua em alcance era clara. Sua liderança de 6 polegadas lhe dava um jab dominante que poderia manter Paul à distância. Se Joshua estabelecesse seu jab cedo, Paul seria forçado a uma postura defensiva, incapaz de encurtar a distância. O poderoso direto de direita e o gancho de contra-ataque de Joshua, uma vez garantida a distância, poderiam virar a maré a seu favor, especialmente dada a tendência de Paul de se inclinar para a frente ao lançar seu overhand direito, uma vulnerabilidade que Joshua poderia explorar com um uppercut, um golpe que ele usou com grande efeito contra Vladimir Klitschko. Por outro lado, o único caminho realista de Paul para a vitória estava em interromper o ritmo de Joshua, aproveitando sua suposta fragilidade psicológica e desferindo um overhand decisivo. A teoria do queixo de vidro de Paul, sublinhada por múltiplos nocautes em suas lutas anteriores, sugeria que um uppercut bem colocado ou um direto de direita alto poderia resultar em um nocaute. No entanto, essa abordagem exigia que Paul enfrentasse o poder formidável de Joshua, um desafio que ele ainda não havia enfrentado. A distância de 8 assaltos testou a resistência de ambos os lados, mas favoreceu o condicionamento de Joshua como atleta olímpico. Paul, com um aumento de peso para a categoria dos pesados, enfrentou uma demanda significativa de oxigênio. Manter a potência nos assaltos finais tornar-se-ia difícil, especialmente se tivesse de lutar com um adversário de 245 libras no clinch. O condicionamento superior de Joshua provavelmente faria com que ele dominasse a segunda metade da luta, apertando seu controle à medida que os assaltos avançavam. Os mercados de apostas refletiam essa dinâmica. As probabilidades de Joshua em menos 1250 pintavam-no como uma quase certeza.
enquanto as probabilidades de Paul, em mais 700, reconheciam a sua posição como azarão. As apostas propícias favoreciam um nocaute de Joshua, com muitas apostas feitas para um final antecipado. O foco do mercado numa vitória rápida espelhava o consenso de que a vantagem técnica de Joshua surgiria cedo, desmantelando as defesas de Paul. Enquanto isso, teorias da conspiração sobre uma luta arranjada circulavam online, mas o risco de reputação para Joshua superava em muito qualquer incentivo financeiro. Uma derrota não só corroeria o seu legado, mas também comprometeria ganhos futuros, enquanto uma vitória restabeleceria a ordem num desporto que valoriza cada vez mais a experiência sobre o espetáculo.